tardes, buenas, buenas, buenas. Será que vamos encontrar uma galera por aqui hoje? Vamos? Simbora, povo! Simbora! A mensagem que eu mais recebo todos os dias. Nossa! Como você emagreceu? E aí você fala, né? Aí a pessoa vem e te pergunta, o que você fez? E tem muitas coisas a serem feitas, de maravilhosas, pra gente poder sair desse movimento inconsciente que nos deixa mal. Calma aí que eu tô convidando as amigas aqui. E aí, simbora? Vamos papear hoje? Hoje começamos livro novo. Como pode ser mais divertido? Cadê todo mundo por aqui? Então, hoje a gente começa livro novo. Autorresponsabilidade, a chave para uma vida de realizações e conquistas. Um manual prático para reconstrução de crenças. E eu te falo, como terapeuta, que o que mais bloqueia nós de realizarmos tudo que nós viemos nessa vida aqui para realizar são as crenças que nós temos. Nosso programa de crenças é um bichinho assim que enraiza e é uma raiz forte e o bichinho nos embaça a vida pra gente realizar tudo que a gente quer realizar, viu? Olá para quem tá chegando! Então, nós vamos iniciar mais uma live terapia por aqui, pra gente conversar sobre essa leitura desse livro. Quem quiser, eu não tenho o PDF dele, mas eu posso arrumar e mandar pra vocês. Então, a gente vai se falando por aqui. Olha aí a galera chegando, sejam bem-vindos. E aí, lembrando que essa live depois vai pro meu canal do YouTube, que é o mesmo nome que aqui, e o meu Instagram também é o mesmo nome, Malu Arraes. Quem sou eu? Terapeuta integrativa, né, que atua aí através da terapia, ajudando, né, caminhando aí com pessoas pra gente poder evoluir todo mundo junto aqui. E sim, precisamos sair do ponto onde a gente tá, pra gente poder chegar ao ponto que a gente deseja. E é muito legal porque esse livro já começa com uma frase assim, ó, de Confúcio. Transportai um punhado de terra todos os dias e farei uma montanha. Já começa fazendo sentido para você, então fica por aqui. Vou ler a introdução. Esse livro é um livro bem pequenininho, bem rapidinho, mas ele tem bastante atividades práticas, tá? Aí eu posso ir... A gente pode pensar juntos uma maneira de levar essas atividades práticas para vocês. O que vocês acham? Eu quero muito a dica de vocês para a gente poder partilhar isso. Então, por que ler esse livro? Tem-se percebido que os profissionais com um elevado nível de inteligência emocional, QE, possuem uma extraordinária capacidade de liderança e gestão. Afinal, liderar não é dominar. É possuir as aptidões emocionais necessárias, a arte de persuadir e criar condições de motivação, fazendo com que as pessoas contribuam para o alcance de um objetivo comum, construindo redes de trabalho, confiança, realizações e de talentos, que no conjunto constituem a sabedoria e o poder da organização. E aí, essa frase já começa bem impactante, não é mesmo? Então, aqui ele já resume um pouquinho da arte de liderar. Que eu sempre falo, né? Liderança é muito além de o melhor vendedor virar gerente. É você realmente saber, né, os pontos fortes e fracos das pessoas da sua equipe e arrumar um sistema, né, uma cultura onde todos queiram participar, se sintam pertencentes e queiram, né, assumir aquele compromisso com você, que no caso, sempre de uma equipe, né, de trabalho, seria uma meta. Embasado conceitualmente no trabalho do psicólogo da Universidade de Harvard, Daniel Goleman, utilizando muitas ferramentas de programação neurolinguística, a famosa PNL, e também a metodologia do processo Hoffman,
formatei um programa que introduz uma perspectiva inovadora e prática de resultados claros e objetivos para integrar o conceito de inteligência emocional. Oi, Carlinha, seja bem-vinda! Inteligência emocional, IE, no contexto e no desenvolvimento organizacional, como também no contexto pessoal. Até porque não é possível separar o profissional do ser humano. Quando o lado pessoal tem conquistas ou perdas, o profissional certamente também terá. E é muito interessante isso, porque eu coloquei até isso esses dias no grupo, né, que eu tenho no WhatsApp de Mulheres Despertas. Que eu me lembro claramente, né, eu fiz uma atividade esses dias, estava atendendo uma cliente, uma paciente, e aí eu me lembro claramente nesse atendimento, né, falando sobre questões profissionais, me veio claramente a minha mãe falando, né, minha mãe era pedagoga, professora de ensino infantil, e eu me lembro de um dia eu entrando com ela na escola, eu era criança, eu devia ter 7, 8, 9 anos, e minha mãe falou assim pra mim: filha, quando a gente entra aqui dentro, da porta pra dentro da escola, os problemas da mamãe ficam lá pra fora, então eu não trago meus problemas aqui pra dentro. E isso foi um pensamento de muito tempo, né? E que muitos de nós ainda traz, né, para dentro do nosso profissional, do nosso pilar profissional. Eu gosto muito, né, de mesclar toda a questão de autodesenvolvimento. Eu já fui uma pessoa muito preconceituosa com coaching. Já passei por muitos processos de coaching, mas eu acredito que existem ferramentas dentro dos processos de desenvolvimento pessoal, né, de coaching, que é sensacionais para nos trazer clareza. E essa questão de a gente não separar pessoal e profissional, isso é muito realidade. Porque não tem como a gente separar, a gente ser duas pessoas diferentes. Você também tinha muito preconceito, Carlinha? Nós estamos aqui juntas, na parceria. E aí não tem como a gente separar profissional e pessoal, porque é a mesma pessoa vivendo pilares diferentes na mesma vida. Então não tem como a gente separar isso. E hoje eu entendo plenamente isso. Mas antes não era assim. Claro que como adulta, né, com a minha energia ali focada num trabalho, eu tenho, independente do que está acontecendo na minha vida, eu tenho que fazer entrega. Mas a minha entrega é muito influenciada pelo que eu tô vivendo no meu pessoal. Né? Se eu tô com um dia com dor, se eu tô um dia que meu relacionamento não tá legal, que eu tô com algum problema com meu filho, a minha entrega não vai ser tão inteira quanto um dia onde tá tudo fluindo bem. E tá tudo bem se a gente entender que negócios são feitos de pessoas. Então eu tenho essa visão de negócios, eu falo que eu até saí da área comercial, né, que eu sou comercial de natureza, eu saí da área comercial justamente por as pessoas não entenderem essa humanidade hoje. Eu falo que a gente vive um padrão, eu acho que a Carla até pode me dizer um pouquinho mais, que a Carla que hoje vive numa outra cultura. E a gente vive um padrão muito americanizado, de alta performance, de fazer mais em menos tempo. E a gente tá esquecendo um pouco da humanidade. A gente tá esquecendo que nós somos humanos, nós temos dores, nós temos caminhadas. E cada um tem um resultado equivalente à régua, né, que se permite. Ai, assustei com a porta. Com a régua que se permite. Então, quanto você tá se permitindo, né? Estar desenvolvendo, estar cuidando das suas emoções, dos seus pensamentos, das suas ações, porque a ação é um resultado do que vem antes. Então, pensamentos, sentimentos e emoções. Se isso não está alinhado, lá na frente a conta não vai ser tão boa assim, né? Lembrando que a gente não compara a minha régua com a régua do amiguinho. Porque isso a gente entra numa questão de comparação, e comparação nos trava. É um dos maiores motivos de paralisação emocional nossa, tá? É essa comparação. Agora retomando o livro aqui. Tal como explico no curso Inteligência Emocional, o livro também deixa claro que as emoções nunca foram bem vistas na nossa forma de ser e de estar. A maioria de nós foi tradicionalmente condicionada a deixar as emoções em casa. Olha, acabei de falar nisso.
acreditando que para ser feliz, eficaz e bem-sucedido seria necessário fundamentar a nossa estratégia profissional e pessoal na racionalidade e na lógica. Entretanto, as emoções são uma parte essencial e inseparável daquilo que somos e do modo como nos relacionamos com outros e com o mundo, não podendo, portanto, ser ignoradas ou deixadas de lado. Emoções são interpretações de sentimento, e há milhares deles: medo, ira, tristeza, ciúme, prazer, esperança, paixão, vergonha e centenas de estados de espírito: conflituoso, autoritário, irritadiço, melancólico, feliz, apaixonado. Pelo que, tal como diz Goleman, há muito mais sutilezas de emoções do que palavras para as descrever. Uau! E olha, gente, acho que é a quarta ou quinta vez que eu leio esse livro e falo para vocês. Parece que é um livro novo. A inteligência racional fixada em padrões de qualificação técnica provou não prover preparação suficiente para as tribulações e desafios que agitam a vida atual, não sendo de forma alguma a garantia de prosperidade, felicidade, prestígio ou de boa e eficaz liderança. Pontos chaves. Tanto nos seminários de inteligência emocional que ministro como nesse livro, tal como no conceito de Daniel Goleman, a inteligência emocional contrapõe-se ao estreito padrão do modelo de coeficiente de inteligência, apostando numa visão multifacetada do ser humano e oferecendo um quadro muito mais rico em referências e critérios existentes na capacidade humana, talentos, aptidões e no potencial dos indivíduos para o êxito e o sucesso pessoal. Resumindo a frase, a inteligência emocional é muito mais importante que o coeficiente intelectual, porque a gente conhece ali muito por coeficiente intelectual, né? O QI, o famoso QI. Então, quem tem QI alto são as pessoas mais inteligentes. E nem sempre ter um QI alto quer dizer que você está à frente, que você vai ter prosperidade, que você vai ter abundância, que você vai ser feliz. Porque não está na inteligência, está nas emoções, as nossas travas, as nossas crenças enraizadas. Essa aprendizagem de competências emocionais é proposta através da explicação técnica emocional dos fundamentos que são ensinados nesse livro. A quem se destina esse livro? Ele se destina a toda e qualquer pessoa que busque uma vida mais equilibrada, próspera e feliz. Aposto que todo mundo quer isso. Se eu perguntar hoje para 123 pessoas quem deseja isso, 123 pessoas vão dizer que querem. Vocês concordam com isso? Se vocês concordam, digam um sim aí. Se você é a pessoa e esta é a sua busca, atreva-se e descubra um mundo de possibilidades e conquistas. Descubra e desperte todo o poder que existe dentro de você. Não é, Carlinha? Todo mundo, gente, todo mundo quer ser equilibrado, próspero e feliz. E eu falo que eu já saí dessa questão, né, dessa piegas do equilibrado. A gente tem que ser, tem que estar, não é no equilíbrio, né, nossa, me fugiu a palavra agora. Não é equilíbrio que eu uso normalmente, mas a hora que eu lembrar a palavra eu trago pra vocês. Aqui tem um testezinho, tá? E depois eu vou arrumar um jeito de mandar esse testezinho. Despertador é necessário para todos os pilares da nossa vida. Despertar, né? É necessário, com certeza. É que, na verdade, né, Carlinha, assim como eu aprendi há tempos, quando a gente sobe um dos patamares da nossa vida, que são inúmeros patamares, quando a gente sobe a gente sobe todos. Então, aí, o que acontece? Tudo começa a subir junto. Porque quando eu melhoro em um ponto, eu melhoro em todos na minha vida. Porque uma área influencia totalmente em outra. Então, isso é muito interessante a gente estar falando. Quais ganhos no campo da inteligência emocional você teria? Então, de acordo com Daniel Goleman, a inteligência emocional se divide em 2 domínios principais: as competências pessoais e as competências sociais.
Deixa eu só ver um negócio aqui. Não sei o que eu fiz, mas eu fiz algo. Competências pessoais e competências sociais. Antes de iniciar a leitura dessa coleção, é importante que você se avalie em cada um dos fundamentos descritos por Goleman e perceba onde estão as maiores demandas. Após ler o livro e fazer os exercícios propostos, você deve voltar para a avaliação abaixo e pontuar novamente cada um destes fundamentos, para que possa observar quais e quão grandes foram suas conquistas pessoais no campo da inteligência emocional. Eu vou postar esse teste no meu Instagram pessoal, tá? No meu Instagram profissional, Malu Arraes. Então corre lá no meu Instagram, vê lá, tá? E eu vou... Quem quiser depois, com o tempo, e for vendo essa live no YouTube, aí vocês me pedem, combinado? Relembrando, os dois espaços entre parênteses, aqui tá falando sobre os espaços entre parênteses. Como tudo começou? Eu vou ler só mais essa introduçãozinha aqui, tá? Que é 3 páginas. E aí amanhã a gente continua, porque hoje eu tenho um monte de compromisso agora à tarde, então a live tem que ser curta. Como tudo começou? Eram 7 horas de uma manhã de setembro do ano de 1997. O despertador tocou. Abri os olhos e encarei a dura realidade. Mais um dia estava começando. Quem nunca teve essa sensação? Mais um de muitos dias repletos de problemas e muito poucos prazeres ou confortos. Era mais uma página da minha vida que estava começando naquela manhã. E diga-se de passagem, uma vida nada interessante nos últimos anos. Oi, Marcelo, tudo bem? Nesta época, minha vida parecia não ter solução. Quanto mais eu olhava as circunstâncias em que eu vivia, menos esperança eu tinha. Casamento acabado, sem dinheiro, meu negócio indo de mal a pior, distante da família e dos amigos, pressão arterial elevada e com problemas renais. Era como eu vivia naquele momento. Decidi levantar mais tarde da cama naquela manhã e fingir que a minha vida estava perfeita e sem nenhum problema. Calma aí que eu me perdi aqui. Sem nenhum problema. E assim fui. Tomei meu café como se fosse um príncipe, cabeça altiva e sorriso no rosto. Vesti uma ótima roupa e fui para o shopping passear. Aquele dia parecia ser diferente. O céu estava mais azul, soprava uma brisa fresca e agradável. Apesar de todos os meus problemas, que eu decidira negar naquele dia, estava tudo em perfeita harmonia. Harmonia é a palavra que eu gosto. Entrei em uma livraria e comecei a folhear livros, até que me deparei com um pequeno livro vermelho, escrito por um respeitado escritor da área de autoajuda. Neste livro, me deparei com um texto em forma de metáfora, que narrava uma mitologia grega. E por incrível que pareça, foi a partir desse pequeno texto, num livro de autoajuda, que a minha vida começou a mudar de forma extraordinária. Ali as minhas chaves foram ligadas. Vou reproduzir na íntegra o texto e compartilhar com você o início de minha nova vida. E como já falei, uma vida extraordinária. E aí, vocês estão em busca de uma vida extraordinária? Então fica nessa live, manda para os amigos, manda para quem precisa ouvir, que agora eu vou contar a história de Sísifo. Não pense em besteira, hein? Um dos personagens mais interessantes da mitologia grega é Sísifo, o rei de Corinto. Era tido como o mais esperto entre os homens. Apesar de toda a sua astúcia, ou talvez justamente por causa dela, sempre se via diante das situações mais complicadas. Cada esperteza criava novas dificuldades, que por sua vez pediam novas
estratégias, deve ser estratégimas, numa sucessão de saídas provisórias. Certa vez, Sísifo descobriu, por acaso, que Zeus havia raptado Égina, filha de Ásopo, o deus dos rios. Como faltava água em suas terras, Sísifo teve a ideia de revelar a Ásopo o paradeiro de sua filha, desde que esse lhe desse em troca uma nascente. O pai, desesperado, aceitou de bom grado a proposta. Deu a Sísifo a nascente e soube então que sua filha fora raptada por Zeus. Sísifo teve água, mas arrumou outro problema. Zeus ficou furioso com a delação e mandou a morte buscá-lo. Sísifo, confiando na própria astúcia, Sísifo recebeu a morte e começou a conversar. Elogiou sua beleza e pediu-lhe para deixar enfeitar seu pescoço com um colar. O colar, na verdade, não passava de uma coleira, com a qual Sísifo manteve a morte aprisionada e conseguiu driblar seu destino. Durante um tempo, não morreu mais ninguém. Sísifo soube enganar a morte, mas arrumou novas encrencas. Dessa vez com Plutão, o deus das almas e do inconsciente, e com Marte, o deus da guerra, que precisava dos préstimos da morte para consumar as batalhas. Tão logo teve conhecimento do acontecido, Plutão libertou a morte e ordenou que trouxesse Sísifo imediatamente para os infernos. Quando Sísifo despedia da sua mulher, teve o cuidado de pedir secretamente para ela não enterrasse o seu corpo. Já nos infernos, Sísifo reclamou a Plutão da falta de respeito de sua mulher em não enterrar seu corpo. Então suplicou por um dia de prazo para se vingar da mulher ingrata e cumprir os rituais fúnebres. Plutão concedeu-lhe o pedido. Sísifo retomou então seu corpo e fugiu com a esposa. Havia enganado a morte pela segunda vez. Caramba, não? Viveu muitos anos escondido, até que finalmente morreu. Quando Plutão ouviu, reservou-lhe um castigo especial. Ele foi condenado a empurrar uma enorme pedra até o alto de uma montanha. Antes de chegar ao topo, porém, a pedra rolava montanha abaixo, obrigando Sísifo a retomar sua tarefa até o fim dos tempos. Com esse texto, eu me vi que minha vida era um eterno recomeçar, onde eu muito me esforçava e quando estava prestes a ter a conquista, algo acontecia e ia tudo por terra. Percebi que eu me preocupava mais com o esforço do que com a conquista. Gente, é só aqui que tá caindo fichas ou aí também tá caindo fichas? Tá caindo assim, um orelhão inteiro. Quem é 40 a mais entende o que é um orelhão inteiro. Caramba! Que sistematicamente eu não terminava o que havia começado. Que minhas atitudes e ações eram intempestivas e sem planejamento. E que isso normalmente me prejudicava. Percebi, sobretudo, que eu culpava os outros por todos os meus insucessos e desgostos. Ficou claro para mim, naquele momento, que o que eu vinha vivendo nos últimos 11 anos não eram fracassos, mas sim os resultados das minhas ações e atitudes. Caramba! Cada resultado negativo que eu obtinha era Deus me alertando para que eu vivesse de forma diferente, que eu pensasse diferente. Afinal de contas, compreendi com clareza que eu era o meu grande sabotador. Por um lado, fiquei angustiado por reconhecer que após a adolescência, eu vinha me fazendo de vítima e tendo pena de mim mesmo. Que eu me vitimizava e me boicotava para chamar atenção e me sentir amado. Porém, por outro lado, fiquei muito fortalecido e esperançoso. Afinal, ficou claro também que eu era o capitão do meu destino, que fui eu que conduzia a minha vida àquela situação.
e que, como condutor da minha vida, eu poderia redirecioná-la para qualquer outro lugar. Gente, assim, o casamento até aqui foi total com o livro que a gente leu segunda e terça, né? Onde estão minhas moedas? Então, ou seja, eu no papel de vítima, esperando que alguém me salve, alguém me dê as moedas, alguém seja meu grande salvador. Eu estou aqui, né, me vitimizando ao invés de focar no que eu preciso fazer. Simples, né? Li o pequeno livro de autoajuda mais 4 vezes em 3 dias. Senti cada frase, chorei cada palavra. Um novo Paulo estava sendo gerado. Busquei incansavelmente ajuda para mudar a única coisa que precisava ser mudada. Eu. É isso aí, Lai. Hoje eu tenho consciência. É isso aí, Lai. Também já estive nesse lugar. Aliás, é um looping, né? É um eterno orar e vigiar, como eu falei nos meus stories hoje. É um eterno orar e vigiar pra a gente não entrar nesse looping de novo. Eu tenho total conhecimento disso também. As coisas foram acontecendo como que por magia. As pessoas que conheci, os livros que li, os filmes que assisti, até que fui para o processo Hoffman de quadrinidade. Quem voltou de lá não era aquele Paulo, e sim um novo Paulo. Eu estava renascendo aos 29 anos de idade para uma vida extraordinária. Estava renascendo para um novo trabalho. Renascendo para um novo trabalho de alta rentabilidade e reconhecimento. Constituição de um sólido patrimônio, um novo e feliz casamento com uma bela esposa e filhos encantadores, amigos presentes na minha vida, muita saúde física e um relacionamento íntimo com Deus. Eu venci. Aos 29 anos, eu iniciei a minha caminhada para a vitória. Caminhada essa que continuo e continuarei por toda a minha vida. E é esse o convite que lhe faço. Venha comigo conhecer ferramentas capazes de mudar a sua vida. Venha fazer parte dessa caminhada. Acredite que nada é por acaso. Você está com este livro por um motivo. E eu sei qual é. É para que você conquiste uma vida extraordinária. Venha comigo. Olha, o convite dele é o mesmo convite que eu faço. Vamos juntas nessa caminhada? E aí, parei por aqui hoje. Mas aqui, ó, já caiu muitas fichas. O livrinho que nós estamos lendo é esse. Já caiu muitas fichas. Então, quem quiser acompanhar a leitura amanhã, 12:30, tô por aqui de novo, conforme tudo der certo. Estamos por aqui de novo. Então, a gente continua o livro. Para quem quiser saber sobre o livro que eu li segunda e terça ou reassistir essa live, eu vou subir no meu canal do YouTube, que é Malu Arraes também. E quem quiser o exercício que tem nesse livro, eu vou colocar no meu Instagram, tá? Então, fotinhos lá pro exercício para vocês fazerem. Então, me sigam aqui, me sigam no Instagram, me sigam no YouTube e nós vamos juntos fazer essa caminhada. Carlinha, nossa vida só pode ser vivida por nós mesmos. Não podemos aceitar nada menos do que o extraordinário. Sim, isso foi prometido para nós, né? Afinal, Jesus não teria morrido na cruz para nos salvar. E ele, antes de morrer, deixou aqui para nós, né? Então é sobre isso. Deixou para nós uma promessa de vida em abundância e é justamente nisso que eu acredito. Comentários que não nos acrescentam, a pessoa será bloqueada, tá? Só para deixar aqui avisado que aqui não é um sistema onde a gente pode se ofender, que eu tô trazendo aqui coisas boas para vocês e, né, a gente não precisa ficar desrespeitando ninguém ou fazendo coisas que não cabem, né? Aqui e agora, certo? Meus amores, um beijo, ótima quarta-feira pra vocês e amanhã tem mais, combinado? Beijão, Carlinha, até mais, deixa eu só
só. Beijo, até amanhã.